tô sendo bem paga. Pessoal, estou aqui hoje para apresentar a nossa candidata a deputada estadual, Mari do Biscoito. A pessoa que não leva Fala, galera! Hoje a gente tá aqui. Eu tô muito emocionada porque a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Thiago Wetzel. A gente tem uma história de alguns anos já. Conheci o Thiago num contexto em que eu era aluna dele, na enfermaria da Neuro, quando eu fazia uma pós ainda de fisioterapia hospitalar. E ele foi meu supervisor. E depois eu tive a honra, a sorte, o privilégio, sei lá, de voltar como colega de trabalho. A gente era uma dupla, né, na enfermaria da Neuro. Aprendi muito com ele, assim, acho que ele bem sabe muito disso, o tanto que a gente cresceu, assim, o quanto que eu cresci sendo colega dele. Primeiro, a oportunidade de ser aluna e depois amiga. Hoje ele é meu irmão, ele sabe disso. E eu tô muito, muito, muito feliz de poder trazê-lo aqui para dividir o conhecimento dele, vasto e gigante, a experiência, enfim, no mundo da fisioterapia neurológica, assim. E obrigada, viu, por tudo, sempre, de coração. Eu vou chorar. Com certeza vai. Bom, gente, eu agradeço pelo convite. É um prazer poder participar com vocês. Desejo sorte no projeto. É um projeto bem bacana e eu fico muito feliz de poder participar com vocês. É uma honra. A Mariana só não falou que eu sou a melhor dupla dela de todos os tempos. Faltou ela falar isso. E é isso, eu tô feliz. Vamos lá. A gente convidou o Tia aqui para falar hoje sobre fisioterapia e cefaleia, né? Ele tem estudado bastante aí nos últimos anos sobre essa área, né, da neurologia que é tão importante, né, assim, e tem sido tão bem, assim, desenvolvida e tudo mais. E aí muitas pessoas, né, não sabem que a fisioterapia pode ajudar no tratamento da cefaleia. Como é que é isso? Como é que funciona essa interação? Bom, a cefaleia entrou, assim, na minha vida, acho que tem mais ou menos uns 3 anos. E é um universo, é uma coisa totalmente nova, não tão nova assim, mas ela é pouco explorada, na verdade, né? Eu acho que dentro das doenças neurológicas, talvez seja uma das doenças que a gente menos conhece, no sentido mesmo de entender que a fisioterapia pode auxiliar e tem um papel importante. Eu acho que justamente por isso a gente tem um certo preconceito com a cefaleia, né? Até um questionamento, poxa, de verdade, a gente pode fazer alguma coisa pelas pessoas que têm cefaleia? A gente tem uma ideia, acho que muito vaga, talvez, de que, poxa, é dor, né? Então, Remédio, medicação, né? Medicação resolve, então não tem por que a fisioterapia atuar nisso, né? E a minha participação na cefaleia começou através de um convite de um médico neurologista que se especializou na área de cefaleia, Dr. Márcio Natan, e ele falou: Thiago, vamos fazer uma parceria, vamos, né, assim, eu tenho bastante paciente com cefaleia. Ele tinha tido uma experiência internacional onde ele conheceu um centro de reabilitação. Legal. E para mim foi muito desafiador, assim, no começo, porque eu falei, acho que não vai dar muito certo isso daí. Mas a gente começa a pesquisar, assim, tem muita gente pesquisando, e no Brasil tem lugares muito bacanas, assim, eu sempre cito a equipe de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão, talvez como uma das referências dentro do Brasil na pesquisa, e é um universo gigantesco, né, assim, é muito, muito vasto, e aí a gente percebe, na verdade, que nós temos um campo muito abrangente de possibilidades muito grandes. O que eu acho só que talvez dentro da neurologia a gente tem esse papel talvez meio de olhar meio torto, digamos assim, para a cefaleia. A gente vai ver mais para frente que, assim, diferentemente daquele perfil de pacientes que a gente está acostumado, né? Um paciente que teve, por exemplo, um AVE, que tem uma hemiparesia com sinais deficitários, sinais de liberação, pacientes, por exemplo, com surto de esclerose múltipla, que podem apresentar quadros de ataxia cerebelar.
a gente está diante de um cenário onde os pacientes têm mais alterações musculoesqueléticas e talvez fuja um pouco da nossa área de atuação e talvez por isso torne algo meio conflituoso, assim, sabe? Mas o que eu acho também que vale a pena, né, quando a gente pergunta assim, poxa, a fisioterapia trata a cefaleia, eu acho que sempre vale a pena a gente dar uma esclarecida nisso. Acho que para o público da fisioterapia é importante. Sim. A gente não trata doença nenhuma, na verdade, Sim, né? Nós não tratamos doença, né? O que a gente Disfunção. aborda são as alterações cinético-funcionais decorrentes daquela patologia e que aí sim isso abre ponto para nossa atuação. Então, acho que a ideia hoje vai ser a gente falar um pouco mesmo sobre essas alterações cinético-funcionais que a gente encontra. Ótimo. Que a gente nunca associa, né? A gente acha que a cefaleia é simplesmente a dor, né? Sim. E não que ela pode ser desencadeada com alguma tarefa específica ou estar associada a alguma disfunção específica. Acho que até por isso fica um pouco abstrato, né? Até pra gente que é fisioterapeuta, por exemplo, eu fiz pós em neuro e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu comecei a seguir a clínica, aí que eu vi dos questionários, eu falei, caramba, se a gente que é físio, a gente não escuta na graduação, até na pós, que é mais especializada, tipo, em neuro, imagina as pessoas que são leigas, né? Eu acho que quando a gente pensa na cefaleia, além dessas alterações musculoesqueléticas, né, que a gente vai encontrar nos pacientes, tem um outro ponto que é muito importante, que talvez dentro da neurologia a gente não tenha, talvez, uma abordagem muito ampla, porque aí é uma coisa que acontece junto e ao mesmo tempo em paralelo, que é a dor. Então, assim, o atendimento de um indivíduo que tem dor, mesmo sendo cefaleia, é um atendimento multidimensional e multifatorial. Então, a gente está diante de dois cenários, né? Um cenário com alterações musculoesqueléticas, que podem correr junto com a cefaleia, mas também a importância da gente estudar, entender e saber manejar a dor. Então, são dois caminhos que se complementam e que precisam estar muito bem associados para a gente conseguir fazer a melhor abordagem. Lá no ambulatório onde que eu fico, é um ambulatório de saúde pública, né? E a gente usa um negócio chamado triagem, em que o paciente passa pra gente, a gente tria para qual ambulatório vai chegar. Se ele chegar apenas com a queixa de dor de cabeça, há um tempo atrás, eu não destinaria ele para o atendimento, porque a gente não conseguiria atuar, não sabia que a gente poderia atuar nessa parte. Agora, mesmo sabendo que a gente consegue atuar, os recursos humanos lá do próprio ambulatório não tem gente que aborda diretamente. Talvez se eu destinasse ele para um ambulatório de dor, aí que vai pegar vários tipos de dor, aí poderia ter uma atuação, mas mesmo assim não seria um ambulatório específico para cefaleia. Eu falo isso porque eu acho que é um trabalho relativamente novo e você está como fisioterapeuta. Primeira dúvida é realmente novo, assim, ou é só no contexto assim, que a gente está discutindo? E você vê a atuação de mais profissionais direcionados para a cefaleia mesmo? Tá. Se a gente for pensar assim, em pesquisa, atuação, a gente pode dizer que é novo, né? É uma área nova, mas que já tem pesquisas assim de 20, 30 anos, né? Talvez as pesquisas tenham se multiplicado nos últimos anos, e aí a gente tem hoje pesquisas muito mais robustas e num volume muito maior do que se tinha antes, né? Então, talvez de uns 15 anos para cá, tenha se avolumado um pouco mais as pesquisas em relação a isso. Quando a gente pega, por exemplo, os tipos mais frequentes, né, ou de atuação da fisioterapia, quando a gente faz a pesquisa, a gente tem artigos mais antigos, falando, por exemplo, sobre atuação na cefaleia cervicogênica e na cefaleia do tipo tensional. A migrânia, que é a enxaqueca, né, é mais recente. Então, a gente tem já estudos bem interessantes, mas que começaram depois desses outros dois subtipos que são mais frequentes, né? E a abordagem, ela é multiprofissional. Então, assim, além do médico e do fisioterapeuta, o psicólogo tem um papel importante, o psiquiatra pode ter um papel importante, o nutricionista tem um papel importante, né? O educador físico também tem um papel importante. Então, tem um contexto que é multidisciplinar. Então, assim, todas as áreas
precisam estar juntas, né? O que a gente tem, na verdade, por exemplo, tem alguns centros na Europa, na Alemanha, por exemplo, onde você tem centros que são muito integrados e que você tem centros de reabilitação só para cefaleia. Que legal. Né? No Brasil, assim, a gente tem grupos já fortes estudando isso, mas talvez não com a mesma estrutura que a gente tem nesses países, entendeu? Então, assim, a abordagem ela é multiprofissional, é interdisciplinar. Então, não dá para só a fisioterapia fazer o papel dela, tem que ter um trabalho conjunto aí com todo mundo. Sucesso. Isso é interessantíssimo. A gente no ambulatório de físio, a gente fica, às vezes, focado em um tipo de situação, mas a prevalência de cefaleia na população é muito grande e influencia diretamente na ocupação dessa pessoa. Eu digo porque faço parte de uma empresa, né? Uhum. E das ausências de trabalho, majoritariamente as pessoas não vão ao trabalho por dor de cabeça. E não é porque teve, sei lá, uma fratura igual vai para físio, teve uma lesão neurológica vai para físio. Elas faltam no trabalho por conta de dor de cabeça. Isso eu acho que não acontece na minha empresa, deve acontecer, tipo, na cidade afora. E as pessoas acabam ficando na mercê de medicamentos simples, né? Toma dipirona e resolve, repousa e resolve. E acaba não procurando uma ajuda que poderia sanar ali a causa raiz desse Sabe que tem problema. alguns estudos, assim, que são bem legais, que eles mostram que as pessoas que têm cefaleia, na maioria das vezes, elas vão procurar uma ajuda médica especializada depois de 10, 15 anos convivendo com dor. Então, assim, muitas pessoas acabam realmente adotando esse comportamento de vou tomar um analgésico e tá tudo bem, né? Porque a gente até tem, né, as indústrias farmacêuticas, a mídia, de uma certa forma, vendendo isso, Sim. né? Então, assim, Exatamente. olha, toma analgésico, vai melhorar a dor de cabeça. E aí, pegando uns outros estudos, a gente vê que, por exemplo, o custo para o tratamento de dor de cabeça é elevadíssimo. E a cefaleia, dentre as pessoas de 30 a 50 anos, é a doença neurológica que gera o maior grau de incapacidade, né? Com ausência no trabalho, redução de produtividade, né? Coisas nesse sentido. Então, o impacto que a cefaleia tem, ela é muito grande, né? Assim, ela traz uma questão não só no âmbito pessoal, mas assim, de contexto de qualidade de vida mesmo. Então, social, socialização, exato, né? é Não vou, grande demais. Sim, não vou sei lá, num compromisso porque eu tô com dor de cabeça, não vou trabalhar porque eu tô com dor de cabeça, né? Acho que no próximo vídeo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de cefaleia e entender um pouco, né, a questão fisiopatológica, o que estruturalmente o fisioterapeuta pode abordar nessas condições. Então, até o próximo vídeo.